no vídeo anterior, foi dito que se tinha trabalhado muito com curvas de contorno na criação de superfícies triangularizadas e que nós íamos passar para a criação das triangularizadas com curvas senoidais. Mas, eu trabalhando nisso, eu acabei descobrindo que essas curvas senoidais estavam boas para a gente fazer uma apresentação das curvas paramétricas, fazendo uma variação de tipo, de grau, algumas coisas básicas, né? Não fazer uma apresentação muito detalhista, mas um inicial das paramétricas estava bom para ser feito com essas senoidais, né? Fazer um comparativo de tipo, variação de grau, né? Então, esse vídeo não vai aparecer a superfície triangularizada. Vamos tratar somente de curva. Então, vamos começar aqui com uma B-spline. E vamos fazer uma senoidal com ela. Aqui eu estou especificando a senoidal. Vamos ver direitinho o que vai ficar. Está aí uma senoidal. Ela não é uma senoidal perfeita, com a forma perfeita, porque ela não tem a relação de 1 para 2π, né? Mas não é preocupação desse trabalho é fazer isso, né? Bom, então aqui está ela. Uma das características da B-spline é a parametrização. Nesse caso, ela está com a parametrização aberta uniforme, que ela interpola os pontos extremos, ela passa pelos pontos extremos e vai aproximando os outros pontos. Os outros tipos de parametrização é uniforme, a aberta não uniforme e a uniforme, e a não uniforme. Nesse vídeo, vamos trabalhar somente com essa aberta uniforme aqui. Bom, aqui, vamos ver onde estão esses pontos, né? O que é a passar ali pelo ponto e o que é a aproximação, né? E como é que estão os pontos. Vocês veem que a senoidal ela está traçada com poucos pontos, né? E vamos ver primeiro uma variação de grau. O 1 é o linear. E aí, no caso, ela passa por todos os pontos. Nós estávamos em 2. Vamos ver o que acontece se passar para um grau 6. Isso não é usual, mas vamos ver o que acontece. Ela diminuiu, deu uma reduzida na amplitude, né? Se a gente for ver os pontos ali, ela está mais afastada. Voltar para o grau 2.
Aqui nós temos um comprimento de 100, uma amplitude de 60, 6 comprimentos e 4 pontos por comprimento. A outra possibilidade é a circular. A circular é essa. O que eu observei foi que, né, um dente aqui do início-fim, ele está um pouco menor. Vamos verificar o que aconteceria se nós aumentássemos um número de pontos por comprimento, passar para 8. Vamos pôr uma outra cor aqui. E o resultado fica sendo esse. Nós observamos que realmente, aqui a gente vê melhor, né? Que aqui está mais afastado, né? E o que acontece também? Com mais pontos, ela vai ficar com os dentes bem mais iguais, né? Agora vamos fazer uma outra variação. Vamos voltar para 4 no número de pontos, diminuir a amplitude e passar o comprimento para 12. O resultado é esse. E daí, é claro, né? Com isso aí pode-se fazer muitas triangularizadas, né? Seja com translações, rotações, né? Seja ali com alguma criação de triangularizada diretamente com a curva. Um grau 1 ali a gente está vendo exatamente onde estão os pontos, né? E a arredondada fica um pouquinho dentro, né? Agora, isso foi a B-spline. E a Bézier, né?
Isso daí é uma situação de senoidal para Bézier. Vejam bem, são 25 pontos. Isso é um polinômio de grau 24. Então a gente entende que a Bézier pode dar, quando ela é única, pode dar resultados muito diferentes. E na B-spline, nós passamos para circular, né? Nós já estamos vendo aqui uma diferença grande causada pelo grau do polinômio. O que vai acontecer na circular aqui? Outra diferença enorme, né? Onde estão os dentes? Desapareceram, né? Pelo grau do polinômio. Agora, aqui existem duas possibilidades. É uma Bézier spline de aproximação e de interpolação. Até ficou faltando na B-spline mostrar a interpolação. Mas vamos ver a spline aqui de aproximação. Ela já pega os dentes, né? Já fica muito diferente. O que está acontecendo aqui? O algoritmo ele faz várias curvas de Bézier de grau 3 cúbica e faz uma conexão delas com igualdade de até segunda derivada, quer dizer, igualdade tangente e curvatura. A aproximação e vamos ver a interpolação. Aqui é importante observar que ocorre uma diferença maior no primeiro dente ali. Por quê? Eu acho que eu vou até passar para o linear, que nós vamos ver isso melhor. Quer dizer, os dentes de extremo estão diferentes. Por que ocorre isso? Esse algoritmo foi implementado pegando um extremo com direção. Ele é de interpolação, mas um extremo ali ele pega com direção. Então, quer dizer, se fosse para pegar a interpolação nesse ponto aqui, nós teríamos que acrescentar um ponto de direção aqui para ele chegar nesse ponto como interpolação. Mas eu nem botei. Em alguns casos eu até implemento isso. Mas eu nem implementei isso porque para mostrar como essa curva, né? Como essa curva funciona. Como essa implementação.
E aqui a curva de Bézier, ela não se preocupa nem com grau, nem com parametrização, né? A parametrização dela vai de 0 a 1, né? O grau é conforme o número de pontos, né? Então ela fica dessa maneira. Aqui no caso está uma interpolação. Vamos ver a interpolação da B-spline, né? Que não fizemos, né? Ela ficou diferente só nos extremos, né? Conforme a questão que mencionei sobre a Bézier a spline Bézier. E aqui nós vemos ela interpolando os pontos. Agora, outra questão que é fundamental. Nessas curvas, é o resultado da alteração, né? Para isso, da alteração de pontos. Para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui nesse ponto, o ponto 13. De 60, ele vai passar para 500. O indicador de posição ali foi para fora, mas não tem problema. Vejam bem o que acontece com a curva, né? Até o ponto 12 ali, ele aparece uma alteração. Aqui já no ponto 11, ela não manifestou ali, não manifestou uma alteração em relação ao original, né? Agora, percebam bem, né? Onde ficou a alteração.
Agora vamos fazer essa mesma alteração em uma curva de Bézier com os mesmos pontos. Vamos ver aqui no ponto 13. Passar ele para 500. E o resultado ficou sendo esse. Nós já vemos, né, uma alteração, um resultado bem mais espalhado. Então, se nós acompanharmos aqui os pontos, aqui está o 13 que não está aparecendo, o 12, o 11. Aqui nós vemos visivelmente aqui uma alteração, né, até o ponto 8, aqui, né? E isso porque é um polinômio único, né? O que eu li, né, é que toda a curva, né, e parece bem razoável isso, que toda a curva ela fica alterada. Mas nesse caso, sendo um polinômio de grau elevado, né, essa alteração ela fica meio que imperceptível ali mais distante, né? Mas pelo entendimento que eu tenho, a curva fica toda alterada. Pela construção dela, pela base, ela vai ficar toda alterada, né? O que acontece é que um grau elevado não vai aparecer essa alteração. Bom, aqui uma outra questão, que esse grau elevado ele impede, né, de você fazer um polinômio de grau aí muito elevado, que vai dar problema numérico. Eu já testei alguns casos de grau muito elevado e ele não conseguiu traçar a curva toda, traçou um pedaço da curva. Vamos ver uma outra coisinha aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá isso mesmo, né? Uma parte ali ficou para cima, outra parte ficou para baixo, mesmo sem alteração. Então, fica sendo isso, né? Essa apresentação inicial. Nós não vimos aqui a variação de parametrização, né? E outra questão que existe na curva paramétrica, né, que é a possibilidade dos pontos terem peso. Aí vai resultar numa curva
paramétrica racional, né? Tanto na Bézier quanto na B-spline, né? E não vimos também o resultado de variação de parametrização, né? E se quisermos ver a parametrização, ela fica aqui. A gente vê essa movimentação aqui e vê os extremos aqui com uma repetição de 0, de 3. Depois ela passa para 1. 2. Aí ela fica uniforme. E vai até, né, chegar no outro extremo e vai ter uma mesma repetição de 3. Essa repetição na parametrização é que é a parametrização aberta nos extremos, né? Pode ter também ponto com multiplicidade, quer dizer, podem ocorrer muitos efeitos com as paramétricas, muitas variações de forma, né? Variação, maneiras de variar a forma na paramétrica não faltam. E aí, é claro, com rotações, translações e outros recursos, muita triangularizada pode ser criada, né? Mas essa exploração de triangularizadas com essas ondulações aí fica para um próximo vídeo. Que visualmente vai ser mais atrativo que esse que nós tivemos, né? E para essas paramétricas fica aí ainda a possibilidade de fazer um estudo mais, uma apresentação mais detalhista, com mais possibilidades para ela, né? Um vídeo futuro. Então tá concluído. Vamos esperar o próximo com as criações de triangularizadas. Até o próximo vídeo.